O Brasil ocupa a segunda pior posição em mobilidade social de 30 países pesquisados. O estudo divulgado hoje pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostra que seriam necessárias 9 gerações para que os descendentes de um brasileiro pobre atingissem o nível médio de rendimento do país. A estimativa é a mesma para a África do Sul. Só perde na Colômbia, que a situação é pior. E para falar sobre esse assunto, está aqui o Fausto Augusto Júnior, professor da Escola de ESE de Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Mais uma vez, nosso companheiro de todas as sextas. Boa noite. Boa noite. Bom, mediante é uma triste realidade, né, infelizmente, que nós acabamos de dar. E, Fausto, eu gostaria de saber, então, por que a ascensão social dos mais pobres aqui no Brasil ela é mais lenta até que nos países emergentes? Bem, são explicações diversas, né? O estudo vai dizer muito sobre a questão do acesso à educação, acesso à saúde, acesso à qualificação. Mas o estudo ele tá olhando sob um ponto de vista muito abrangente de 30 países e está olhando muito o seu momento. O que explica isso no Brasil é a sua história. O Brasil é um país que foi o último país moderno a acabar com a escravidão. É um país, ao contrário dos outros países da América Latina, inclusive, o Brasil implanta uma monarquia em vez de implantar uma república. Então, a república no Brasil também começa tardia. Bem, isso só para demarcar um pouco a nossa história, como é que isso vai demarcando, como vai marcando toda a nossa trajetória ocupacional. Além disso, você tem também uma desigualdade social estruturada que dificilmente você consegue rompê-la. Uma das coisas que o estudo mostra também é que, do mesmo jeito que é difícil um pobre subir, ter uma ascensão social, é muito difícil um rico cair para a classe inferior. Então isso vai demonstrando que o poder econômico no Brasil ele é concentrado e essa desconcentração não acontece naturalmente. Uma das coisas que o estudo vai indicar é que nos últimos 10 anos o Brasil teria evoluído muito nesse sentido, acaba melhorando a sua posição na pobreza extrema. Isso tem a ver com política ativa. Se não fosse a política ativa dos governos Lula e Dilma, essa pobreza extrema não teria diminuído. E a gente vê como rapidamente, mesmo essa melhor condição, vai sendo desconstruída quando você tem um governo que não se preocupa em efetivamente ter políticas de resolver a desigualdade social no país. E na questão dessas pessoas que foram beneficiadas, né, pelos programas, enfim, Bolsa Família, que tiveram mais oportunidade, que conseguiram subir um degrau, a gente pode dizer assim, você acha que há a possibilidade dessas pessoas de ter um retrocesso, por exemplo? Isso já está claro, né? Não só eles, como a própria chamada nova classe média, que ficou muito em voga nesses anos. Uma das coisas que também o estudo mostra é isso. No Brasil, a classe média é uma classe muito móvel. Os pobres até conseguem atingir um pouco essa classe média baixa, mas qualquer ciclo econômico joga ele de volta para a classe anterior. E o mais grave que nós estamos assistindo é que você começa a ver um conjunto de brasileiros que saíram da pobreza extrema a voltar à pobreza extrema, o que é mais preocupante ainda. Quando nós estamos falando de pobreza extrema, nós estamos falando de condições não humanas de sobrevivência, estamos falando de fome, nós estamos falando de não ter abrigo, nós estamos falando de não ter acesso a nenhum direito social. Juntando tudo a isso, uma das questões importantes na questão brasileira é que o Brasil tem um mercado de trabalho informal muito grande. Ou seja, as pessoas ingressam no mercado de trabalho, têm pouca capacidade de sair do lugar que ele ingressou e ao ficar ele fica nessa informalidade, que fica o tempo todo reproduzindo a sua desigualdade, não só para ele, como para a sua própria família, para os seus filhos, para a geração seguinte. Você acaba refletindo, então, essa questão. Sem dúvida, né? E aí vai embora, né? É só você olhar como a estrutura educacional do Brasil também faz isso. Ela privilegia as melhores escolas para quem está mais ao centro, para quem está na classe média, a classe alta vai para a iniciativa privada, a classe mais alta ainda vai estudar no exterior, e quanto mais pobre, pior é essa escola. Quando, na verdade, você deveria ter uma política social, educacional, ao contrário. Exato. Enquanto que as melhores escolas deveriam estar mais próximas à periferia para poder privilegiar e ascender socialmente essas famílias. Agora, sem política ativa, isso não vai mudar e não será 9 gerações. 9 gerações é uma estimativa. Isso a gente pode sabe pra que tem gerações muito mais. Tem famílias que têm muito mais de 9 gerações que continuam no mesmo status social de sempre. E, Fausto, para uma criança pobre ter um futuro melhor, né, que a realidade em que ela nasceu, o que você acha que é necessário? A gente acabou de pontuar que seriam essas políticas que estão faltando. Teria algum outro item que você acha importante? Bem, nós constituímos, a partir da Constituição de 88, um conjunto de direitos sociais que tinham como intenção melhorar muito o Brasil em relação a isso. Então, nós estamos falando em educação, nós estamos falando em saúde,
nós estamos falando em previdência, em assistência social, em cultura, em lazer, em moradia. Esses são benefícios básicos, né? São direitos sociais básicos que deveriam ser providos pelo Estado. Quer dizer, nós temos que ter um pacto social em que os mais ricos, de fato, aceitem dividir o tanto que eles têm para um conjunto da população em geral e que esses direitos sejam garantidos. Não é possível um país em que rapidamente um sujeito que tinha um emprego, tinha uma casa, quando perde o posto de trabalho dele, formal ou informal, ele perca a casa, vá para a rua e aí ele começa todo um processo de desenrolar social, né, de cair socialmente de maneira muito rápida e muito ruim. Você precisa resolver esses problemas. Sem você constituir os direitos sociais enquanto algo universal no país, você não vai ascender, não vai resolver esses problemas. Nós temos que garantir um patamar mínimo de dignidade para o cidadão brasileiro. A partir desse patamar mínimo, o processo de evolução, o processo de ascensão social, ele vai se tornando mais justo, né? E aí podemos discutir se o sujeito tem mais vontade, menos vontade, mais capacidade, menos capacidade. É impossível no Brasil de hoje você dizer que um jovem da periferia muito talentoso, ele tem as mesmas oportunidades que alguém da classe média ou da classe alta com um talento muitas vezes muito inferior. Só que normalmente esse da classe alta sobe ou continua muito lá em cima e esse da classe baixa raramente consegue dar o passo seguinte. Perfeito. Fausto, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até a próxima sexta. Até a próxima sexta.